Depois a Márcia e o Marcos vai dar um presentinho para vocês. Glória a Deus. Amém. Vocês estão bem? Sim. Todos bem? Glória a Deus. Hoje é uma noite de ceia, né? Como a gente sempre faz no primeiro domingo. Mas o Senhor tem uma palavra para compartilhar os nossos corações. Eu falei pela manhã sobre aquele assunto que a gente está falando no mês de fevereiro, que é sobre propósitos. E hoje, na manhã ou pela manhã, eu falei sobre o propósito firme, a paz e paz perfeita, a parte 1. E eu quero continuar agora e falar da parte 2, propósito firme, paz perfeita. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção antes de a gente cear, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: que bom que você veio. Por favor, fala aí para mim. Você está me ajudando porque eu não posso falar para todos. Eu estou feliz que você veio, amém? Que bom que você veio, glória a Deus, amém? Amém. Eu pediria a você, não vá embora rápido, quando acabar o culto, confraterniza com os irmãos, fala um pouquinho, cumprimenta, dá um abraço nas pessoas, dá um abraço no seu pastor, tá bom? Nem que seja um abraço rápido: pastor, boa semana, mas eu gosto de ter esse contato com você. Eu fico triste quando você vai embora rápido. E Deus me pergunta: filho, você quer que eu pese a mão neles? Aí eu falo: não, Senhor, pode liberar eles, não precisa levantar a mão. A gente está brincando, né? A gente brinca porque a gente conhece um Deus bom, amém? Um Deus que não pesa a mão, é um Deus que é bom em todo o tempo. Segundo o que diz na palavra em Tiago, a Bíblia diz que Ele é um Deus que Ele não tem variação nos sentimentos, nas suas ações. Pelo contrário, a Bíblia declara a bondade de Deus como uma constância. Ele é bom em todo o tempo, amém? Então, mas continuando a nossa preleção da manhã, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre nós entendermos propósito associado a uma palavra que é fidelidade. A fidelidade é algo que você recebe de Deus, você precisa desenvolver na sua vida. É um princípio essencial para que você tenha um bom relacionamento com Deus. Deus, ele tem uma expectativa em você. Ele tem uma expectativa que você seja fiel com Ele, para Ele, seja fiel no congregar, seja fiel naquilo que você traz a Deus, naquilo que você oferta a Deus, na sua santidade. Deus, Ele tem uma expectativa na minha vida e na sua, de nós sermos fiéis, porque Deus é sempre fiel, amém? Mas quando a gente fala sobre ter um propósito firme, a gente poderia traduzir isso também como ter fidelidade a Deus. Eu preciso manter a minha fidelidade a Deus. Eu preciso estar com Ele e ser um ser inabalável. Não me abalar, ainda que aconteça situações que tentem tirar minhas estribeiras, eu preciso ficar firme com Ele, amém? A gente não pode esperar que Deus seja aquele Senhor, que só seja o nosso, aquele homem, aquele Deus, aquele ente que satisfaça as nossas necessidades. Eu não posso enxergar Deus simplesmente aquele que responde às minhas orações, aquele que dá aquilo que eu preciso, mas eu preciso manter a minha fidelidade mesmo quando coisas não aconteçam da maneira que a gente quer que aconteça, amém? Eu não sei se você já teve essas situações, mas muitas vezes as coisas não acontecem como você planeja. Você faz um plano, você deseja que Deus faça de uma forma, mas às vezes Deus faz de outra. E você precisa ficar muito tranquilo e ficar em paz, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas, amém? Então não tenha simplesmente um Deus, não tenha para você um Deus que Ele é aquele que vai satisfazer as suas necessidades, mas tenha a sua fidelidade. E como nós falamos pela manhã, se você tiver o seu propósito firme nele, isso vai gerar paz. Agora, se você tem simplesmente um Deus que é aquele que responde às suas orações, quando alguma coisa não vem da maneira que você vem, ou que você quer, você fica frustrado, tá certo? Moisés, num momento do seu ministério, ele disse, ao instruir o povo de Israel, ele disse, quando ele estava, na verdade, se preparando para entrar na terra prometida. Olha que coisa linda, você vai ver esse texto em Deuteronômio,
capítulo 5, verso 33. Os meninos vão colocar aí no telão para você acompanhar. Olha o que ele fala. Ele diz assim, ó: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Para quê? Para que vivais. Vivais de que maneira? Vivais bem. Bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém? Então, Deus, Ele tem o desejo no seu coração de nos abençoar. Mas Ele quer que nós andemos segundo a sua vontade. Deus não quer, a gente sempre fala isso, né? Ele não quer um relacionamento de troca. Apesar que muitas vezes as pessoas propõem isso a Ele, mas Deus deseja o quê? Um relacionamento verdadeiro com Ele. Amém? Ele vai nos doar, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. A Bíblia diz que Ele é aquele Deus que faz infinitamente mais além. Ele não é limitado, Ele viu de uma forma tão mais ampla. Ele fala assim: filho, você pediu algo, mas eu vou lhe conceder muito mais coisas. Amém? Deus não tem nenhum problema, Deus não tem suas mãos fechadas. Só que o que Deus quer de nós é verdadeiramente que a gente ande numa obediência. Reparem novamente o texto, a gente lê às vezes rápido e não percebe, mas eu quero que você veja lá. Porque as pessoas, elas dizem muitas vezes que o nosso relacionamento com Deus é incondicional. Eu já falei, não é bem assim. O amor de Deus, ele é incondicional para o pecador. O pecador que chega diante do Senhor, Deus não cobra nada dele. Deus, ele fala: pode vir como você está. Amém? Pode vir, eu vou te receber. Deus não faz exigência nenhuma. Porém, quando você já está na fé, Deus, Ele quer sim mudar o seu caráter. Ele quer mudar você. Então, não adianta a gente dizer que depois que a gente entrou para a fé, o amor é incondicional. Não, aí o amor vai ser relacional. Deus quer que você se comprometa com coisas. Deus quer que você comece a andar na fé. Deus quer que a sua fé comece a se estabelecer. Deus quer que você comece a entrar num outro nível com Ele. É impossível eu achar, é insano eu achar que Deus vai me deixar do jeito que eu entrei e está tudo bem. Não, Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua, amém? Olha que instrução, de novo, vamos ler de novo, pela boca do profeta. Vocês vão andar no caminho que o Senhor vos manda, está escrito lá, vocês vão andar nesse caminho, vosso Deus. Para quê? Aí mostra uma condição. Se você andar no caminho, você vai viver, o bem vai vos suceder, e vocês vão ser longevos. Longevo é longevidade, é prolongar os seus dias na terra, amém? Então, Deus promete todas essas coisas, mas você percebe que Ele fala no finalzinho, Ele diz assim, ó, os dias na terra que haveis de possuir. Ele está falando de uma missão, de um propósito. O povo aqui tinha um propósito, eles tinham uma missão de entrar na terra prometida. Então, na missão que Deus lhe der, Ele quer que você seja fiel. Amém, irmãos? Você está comigo ainda? Amém? Olha, a gente vai ver pela história, quem não obedeceu à instrução de Moisés, o que aconteceu? Você vai ver, não entrou na terra prometida. Não é? Ficou no meio do caminho, essa que é a verdade. Alguns foram enterrados no deserto e assim por diante. Talvez você fale assim, mas é natural a morte. Não, Deus tinha um plano para que todos chegassem. A promessa é para que todos cheguem, amém? Deus diz assim, Ele na sua palavra, Ele diz que Ele quer que todo homem seja salvo e chegue aonde? No pleno conhecimento da verdade, amém? Deus não quer, Ele não separa alguns, Ele não marcou alguns para ser abençoado, outros não. Eu falei isso na quinta-feira, preciso controlar um pouquinho, que hoje a gente está no YouTube, não é? A gente precisa tomar uns cuidados com o que a gente fala, mas seria um absurdo dizer que Deus marca alguns para a salvação. Deus não é assim. Deus, Ele abre a salvação e Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém? Então, no mundo espiritual é exatamente assim. Ele quer que você chegue, que você alcance. Ele tem promessas para a sua vida. Na quinta-feira eu comecei a explorar esse assunto e nós falamos bastante. Eu falei sobre um propósito
divino na criação. Depois eu falei do propósito divino na criação do homem. Depois eu falei do propósito divino na redenção do homem, porque Jesus redimiu a humanidade em Cristo. E eu falei num quarto momento que Deus tem um propósito especial, específico para cada pessoa. É onde você vai perceber a vontade perfeita de Deus na sua vida, amém? Então você precisa reparar que na sua vida Deus vai começar a te encaminhar, Deus vai te guiar para algumas coisas. Não pense, meu irmão, minha irmã, não pense que você está no acaso. A sua vida não está ao léu, aleatório, não é sorte, não é probabilidade. Eu vim aqui porque Deus não tinha mais nada para fazer hoje. Eu encontrei esse povo. Não, Deus está envolvido na sua vida. Deus está envolvido, porque muitas vezes Ele coloca situações e Ele te traz e Ele te envolve porque Ele tem algo para você. Mas a gente precisa começar a perceber que isso se chama propósito. Ele tem algo para a minha vida e para a sua, Ele quer me encaminhar e eu não posso resistir ao plano do Senhor. Eu preciso fazer o que Ele quer para a minha vida, porque dentro do propósito eu vou encontrar paz. Eu vou encontrar poder, eu vou encontrar provisão do Senhor. Amém, queridos? Então, no mundo espiritual, você precisa entender que você também está numa jornada. Uma jornada com propósito. Você está vivendo uma vida com propósitos. Deus quer te levar para algo específico. Claro, você não é fruto do acaso. Por mais que seus pais tenham falado, você veio sem querer. Ou se alguém falou, nem esperávamos por você. Você é a raspa do tacho, como se fala para algumas crianças. Você foi o último, a gente nem esperava. Eu quero dizer, isso não é verdade. Deus o programou. Deus tem um plano para a sua vida. Deus te chamou com um propósito. Ele quer tocar pessoas. Ele quer mudar a vida de pessoas através da sua vida. Você precisa entender, a sua vida tem um valor, um grande valor para Deus. Com isso, quando essa imagem, quando essa verdade vai crescendo no nosso coração, a gente vai perdendo tudo aquilo, ou vai se desfazendo, não é melhor dizendo, de tudo aquilo que nos atrapalha, não é? Aquela baixa autoestima, aqueles complexos que a gente tem, fala assim, Deus não gosta muito de mim, meu nariz é muito largo, ou meu cabelo não é loiro e liso, sei lá, eu não tenho uma voz legal. Não tem nada a ver. Deus te programou e Ele vê valor em você. Ele tem um propósito para com você e Ele não quer que você morra antes de cumprir todos eles. Meus irmãos, eu tenho orado muitas vezes, principalmente por esses dias, que eu quero cumprir o que Deus tem para a minha vida. Eu não quero ir antes. Porque tem pessoas que vão antes de cumprir, você sabe disso, não é? Eu quero cumprir o que Deus tem para a minha vida. A gente precisa começar a ficar atento. Eu quero lembrar a você que o Espírito Santo do Senhor, de Deus, habita dentro de você. Ele fez morada na sua vida. Sabe para quê? Sabe para quê? Para direcionar os seus passos. Então, o diabo ele não tem mais a prioridade na sua vida. O diabo não tem que ser o primeiro a falar na sua vida ou colocar coisas erradas no seu coração. Pelo contrário, o Espírito Santo é aquele que tem a prioridade, a primazia. Ele que fala ao seu coração. Então a Bíblia diz assim, se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração, como fizeram seus pais na tentação no deserto. Mas pelo contrário, deixa o seu coração mole, deixa o teu coração ensinável, deixa o teu coração tranquilo para ouvir as instruções do Senhor. Amém, meus irmãos? Confiem no Senhor para receber plenamente o que Ele tem para a sua vida. Eu não consigo entender. Quando a gente lê Romanos capítulo 12, coloca lá para nós, Guilherme. Romanos capítulo 12, verso 2, um texto que você conhece tão bem, e a gente lê e às vezes a gente não percebe toda a riqueza desse texto. Mas Romanos capítulo 12 diz assim, para você não se conformar. Eu vou parar aí no conformar, depois a gente segue um pouquinho. Mas quando ele diz para você não se conformar com este mundo, é para você não achar que nada neste mundo é normal.
nada que você receber desse mundo seja normal. Pelo contrário, aquilo que você vai receber vai ser de Deus. E Deus quer falar ao seu coração profundamente. Entenda, Ele quer orientar e guiá-lo para quê? Para que quando você ouvir ou perceber a sua vontade, coisas comecem a acontecer na sua vida. Esse texto, ele diz para você não se conformar com este mundo, mas ele diz para você transformar, de que forma? Transformai-vos, não é? Transformai a vós, não é isso? É isso que ele está dizendo. De que forma? Pela renovação da vossa mente, não é isso? A mente é renovada de que forma? Ouvindo o jornal nacional? Não é o Jornal Nacional que renova a nossa mente, amém? Aliás, isso é uma droga sintética, faz mal. E você precisa ouvir o que? A palavra. A palavra, ela vai renovar a sua mente todos os dias, diga amém. E quando você renova a mente, olha o que acontece. Você fica habilitado, diga habilitado. Para quê? Para perceber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Significa que se você não tiver a palavra dentro de você, pode ser que você não perceba. Então receba ou perceba a vontade de Deus, receba a vontade de Deus na sua vida, porque se você permanecer nela, as coisas que Deus tem para você vão acontecer e rapidamente. Amém? Olha o que diz Provérbios capítulo 3, vamos lá, Provérbios capítulo 3, verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies ou não te estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Porque o meu entendimento ele é falho. Se eu ficar apoiando todas as minhas decisões no meu entendimento, no meu jeito de ser, na minha visão de mundo, eu vou incorrer muitas vezes em erro. Você percebe que, eu vou falar com todo mundo agora, você percebe que algumas situações, não que eu não esteja falando, mas agora é muito específico e você vai perceber, e eu vou pegar você agora de jeito. Aliás, o Espírito Santo vai pegar você de jeito agora. Eu não acredito, firmemente eu não acredito, que Deus não queira mudar situações na nossa vida. Se uma situação não muda, e não muda, e não muda, e não muda, e não muda, eu não acredito que a gente possa falar assim, não, é a vontade de Deus, está tudo bem. Eu acredito que não. Eu acredito que se nós colocamos as nossas questões diante do Senhor, as nossas situações diante do Senhor, Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer resolver. Amém ou é de nós? Talvez você fale assim, não pastor, mas tem questões que Deus não muda, você vai ver o espinho na carne de Paulo. É verdade, a gente poderia até pensar algumas coisas assim. O problema é que algumas situações, elas poderiam realmente ter sido mudadas há muito tempo. Mas sabe qual é o problema de mim e de você? Vou me colocar em todos. Vamos colocar, não estou isento. O meu problema e o seu é que a gente faz as coisas do nosso jeito. A gente nunca deixa Deus verdadeiramente fazer. A gente coloca o nosso dedo, a gente fala, não, eu penso desse jeito, é desse jeito, eu acho que é assim. Às vezes a gente até consegue deixar Deus começar a trabalhar um pouco, mas dali a pouco a gente fala, Deus, você está meio devagar, deixa que eu ajeito aqui. A gente acha que tem uma solução melhor. E muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente não confia em Deus. Ele está dizendo assim, olha o texto, eu quero que esse texto fale com você. Confia no Senhor. Aí ele fala, de que forma? Você concorda que é sem reservas? É sem nenhum tipo de reserva? É de todo o teu coração? É de todo o coração? Aí ele fala, e não tenha como uma referência o seu próprio entendimento, o seu jeito de agir. Então talvez as coisas não estão mudando porque você ainda confia no Senhor, mas você acha que Deus vai mudar as coisas pelo teu jeito. Ele está falando assim, deixa eu fazer. O seu entendimento, desculpa, Deus está falando assim, seu entendimento só te atrasou todos esses anos. Nada mudou, reparou? Nada mudou. E eu estou falando com você
com muito entendimento do que eu estou falando, porque quando a gente tem a coragem de confiar verdadeiramente, ao ponto de a gente entender que é sem reservas, é de todo o coração, e eu não misturar nada da minha sabedoria, Deus começa a mudar as situações. Às vezes a gente fica meio presunçoso, porque a gente fala assim, mas Deus me deu uma inteligência, eu tenho um jeito, eu tenho um trato, eu tenho um jeito até para negócios, eu tenho uma visão. Tudo bem, mas tem momentos que Deus fala assim, deixa eu fazer do meu jeito. Sai um pouquinho, descansa. Aquela situação que você acha tão difícil, eu posso mudar, mas deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Então ele diz, confia de todo o teu coração. Não se apoie nos seus próprios entendimentos. Aí ele fala no verso 7, pula para o verso 7, ele diz assim, não seja sábio. De que forma? Aos teus próprios olhos. Porque existe uma sabedoria humana, não é? Mas ele diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Então, ele está dizendo que um propósito nele é fidelidade. Você confia, ele prometeu, ele vai fazer. Amém? Eu quero perguntar uma coisa a você aqui. Quem tem promessa do Senhor aqui? Quem está aguardando promessas acontecerem aqui? Amém? Como que a gente enxerga a promessa? A gente precisa entender que aquele que prometeu, segundo o que diz a Bíblia, é fiel para cumprir. Amém? A Bíblia diz que para todas as promessas do Senhor já existe o quê? O sim e o amém. Significa que Deus de fato e de verdade, Ele já foi no seu futuro. Ele já está no seu futuro. Ele já caminhou. Ele está falando assim, filho, pode vir, eu já ajeitei. Eu até já cortei os matos para você. Pode vir, pode vir. Tem umas rampinhas, tem umas negocinhos, mas pode vir, está tudo bem aqui na frente. Ele é um Deus atemporal, é um Deus que não é refém de dias, de anos. Na verdade, Ele é conhecido na Bíblia como o ancião de dias. Ele é o eterno. É o Deus que já foi no futuro. É o Deus que sacrificou Jesus desde a fundação do mundo. É o Deus que já te abençoou desde a fundação do mundo. É o Deus que olhou para você mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe. É o Deus que te abençoou desde o ventre da sua mãe. É o Deus que lhe deu um propósito. Ele diz assim, tudo o que você precisa já está preparado. Eu já preparei o seu pão, a sua cama. Eu já preparei o que você precisa. Já estou no seu futuro. Aí ele diz assim, eu estou só pedindo que você complete um desafio. Como diz o apóstolo Paulo, e citamos pela manhã, ele diz assim, o apóstolo Paulo, irmãos, a respeito do meu propósito, a respeito daquilo que Deus me chamou para fazer, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço ou prossigo para o alvo, da soberana vocação, aleluia. Aquele que te chamou é fiel, e aquele que te chamou já está lá na frente. Você compreende isso? Você compreende isso? Por isso que o propósito precisa ser regado de fé. Ele precisa, não tem problema, vai acontecer algumas intempéries, algumas questões vão cansar você, não tem problema, mas isso não altera o que Deus lhe prometeu. As promessas dele continuam de pé, aquilo que ele falou para você continua, então você precisa falar assim, Senhor, está tudo bem, eu me cansei um pouquinho aqui, eu levei um tombinho, arranhei um pouco o joelho, vou sacudir a poeira e vou continuar meu caminho. Vou esquecer das coisas que para trás ficam, das coisas que tentaram me parar no caminho, mas eu vou prosseguir para Jesus, amém? Abra aí a Bíblia ou acompanhe no telão, o texto que nós lemos hoje pela manhã na ceia, que é o texto de Hebreus capítulo 12, os versos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3 diz assim, na revista atualizada, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Correr com perseverança o propósito de Deus, o que Ele escreveu para a sua vida. Amém? Aquilo que Ele tem para você, corra com perseverança.
pastor, eu não tenho percebido claramente o que Deus tem para a minha vida. Vamos conversar mais, me procure, vamos tomar um café junto, Eu sei que esse mês vai ser muito esclarecedor. Fevereiro é o mês mais bonito do ano, não é? Né? Fevereiro é o mês mais bonito do ano, não é? E se vocês não sabem, eu sou de peixes. Eu estou brincando, eu não sou do signo de peixe, é o peixe do cristão, é o símbolo dos cristãos, tá vendo? Achou que eu era do signo, né? Não. Mas no mês de fevereiro a gente vai falar tanto sobre propósito, e é tão gostoso perceber que Deus coloca sinais do nosso propósito desde a nossa infância. Talvez a sua mãe, seu pai, seus irmãos mais velhos pudessem fazer até um relato. Ei, você era pequenininho, mas você não largava o violão, você ficava lá, hein? Entendeu? Aí a gente dava a baqueta, mas você ficava no violão. Que coisa interessante. A gente dava o livro, mas você gostava do violão e você... Sinais. O propósito que Deus quer nos chamar, Ele sempre vai sinalizar na nossa vida. Ele sempre vai sinalizar. É aquilo que você tem uma queda, um desejo de fazer, uma habilidade. Isso vai ficando claro. Eu vou falar sobre isso mais claramente. Mas eu quero que você perceba que nós todos, como diz o texto, a gente precisa se desfazer de algumas coisas que podem atrapalhar essa corrida. Porque a gente precisa se desfazer. Ele fala assim, ó, de todo o peso, se desembaraça de todo o peso. E ele fala, e do pecado que tenazmente nos assedia. Porque o pecado, quando a gente não trata as questões do pecado na nossa vida, atrapalha de enxergar o propósito. Eu até falei pela manhã, não é? A gente está no mês de fevereiro. O mundo nos propõe carnaval, pular, marchinha. Mas eu quero dizer a você que crente não pula carnaval. O crente pula na presença do Senhor, amém? Então eu não quero ver você se desviando. Eu não quero ver você em bailes. Eu não quero você curtindo coisas que não devem. Nós vamos nos manter santificados no propósito de Deus, amém? Nós precisamos aproveitar esses dias para a gente se consagrar mais. Leia livros, mergulhe na palavra, ore em línguas, profetize, faça coisas que o Senhor quer mover em você, mas se afaste de toda aparência do mal, porque qualquer namoro com o pecado vai nos impedir de perceber o que Deus tem para a nossa vida, amém? Então ele fala do pecado e de pesos, porque tem pesos que realmente nos atrapalham. Mas o que ele diz? Ele fala assim, o pecado que tenazmente nos assedia. Aí o que ele nos propõe? Corramos com perseverança. É perseverar, não importa, é continuar sentindo no coração ou não, quando as coisas estão favoráveis ou não. Eu continuo com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia, está proposta uma carreira para você. Aí ele diz, continua fazendo isso de que forma? Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Quem é? Jesus. Fale Jesus. Aleluia, o nome que nós reverenciamos e glorificamos, o qual, olha que coisa linda, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Deus em Cristo nos salvou, mas Cristo sofreu severamente as dores para nos salvar. As dores do desprezo, não só o momento da cruz do Calvário, não só os momentos onde ele foi maltratado, cuspido, chutado, esbofeteado, onde colocaram a coroa de espinhos que rasgou o seu couro cabeludo, não só naquele momento, mas ele suportou inclusive o desprezo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus o entregou para que sofresse, para que morresse em nosso lugar. Isaías, o profeta, ele é tão forte que ele diz assim, que agradou a Deus moê-lo, porque alguém precisaria pagar o pecado,
E Ele pagou de uma forma tão poderosa. E é por isso que você tem o seu nome hoje inscrito no livro da vida. É por isso que você tem hoje um propósito e uma visão. Amém, queridos? Então ele diz, Jesus suportou um propósito que Deus propôs a ele. Deus propôs algo a ele, ele suportou. Porque ele conseguiu ver que haveria algo poderoso no final desse sofrimento. Amém? Ele nos redimiria e daria um sentido para cada um de nós. Verso 3 ele diz assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Aí ele diz, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Isso aí é tão sério, ele fala assim para você considerar o que Jesus fez e parar de mimimi. Traduzindo para os dias de hoje, não é isso? Eu estou cansado, eu não consigo, eu preciso de férias da igreja, eu preciso de férias do Senhor. Ai, pastor, é muito evento, e não é muito evento, né? Mas pode ter muito, é muita coisa, é muito culto, pastor. Tem terça, quinta, domingo 2 vezes, quando não tem culto de jovens. Quando começar culto de jovem, tem sábado também negócio, né? Tem PH, não consigo, pastor, não consigo. Vai ter 3 reuniões, não vou conseguir. Pois é. Aí ele fala assim, volta aqui para o texto, verso 3. Leia lá, vamos lá, pode ler. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você está vendo? Um propósito tão maravilhosamente cumprido por Jesus. Ele tem que ser inspiração para a sua vida, ao ponto de você dizer assim, Senhor, eu já faço isso, isso e isso. Pode me colocar mais nessa, nessa e nessa, que eu não vou reclamar. 4 aleluia e meio, tá bom. Mas que Deus fale ao seu coração. É justamente isso. Nós não temos desculpas. O crente não tem mais desculpa. É algo, irmãos, é algo muito poderoso que aconteceu na minha vida. Você não pode, na minha vida e na sua. Nós não podemos colocar mais barreiras dizendo assim, eu não posso fazer isso. Por isso que eu falei que esse ano de 2024 é o ano do Yes, Lord, Yes. É o dia de você dizer, Yes, sim, Senhor, sim. Se Ele te chamar, sim. Não, já faço um monte de coisa, pode, eu faço mais. Manda que eu faço mais. Tem capacidade. E como está escrito em Paulo 12:3, é meu livro, Deus só chama a gente ocupada. Não é assim? Não é assim? Deus só chama quem já está fazendo coisas. Porque quem não quer fazer nada, Ele falou, fique à vontade, filho, não faça nada. Agora quem está fazendo, Deus sabe, tem capacidade, não é? Ele fala, vem, vem, vem. Por isso que você precisa mudar o seu discurso. Você precisa falar assim, Senhor, tem café no bule aqui. Você conhece essa expressão, tem café no bule? Mas o café que seja um café 100% arábica, né? Você já sabe, né? Café do bom, tá certo? Quando alguém perguntar para você, o Senhor falar, o Senhor te colocar numa situação, pessoas te pedirem algo, você fala assim, estou pronto, conte comigo, vou fazer, não tem limitação, eu não vou. Aquele que cumpriu, ele fala, Paulo está falando para eu considerar Jesus, que cumpriu tudo para que eu tivesse todas as coisas. Se Ele cumpriu, eu também vou entrar nos propósitos dEle. Amém, gente? Amém, gente? Então eu queria começar a concluir aqui para a gente encerrar. Eu queria dizer a você o seguinte: quem tem propósitos se livra de tudo o que possa o atrapalhar. Amém? Comece a se livrar de coisas que atrapalhem o seu propósito. Deus vai falar ao seu coração. Ele diz, quem tem propósito se livra do pecado que atrapalha. Quem tem propósito corre com perseverança. Correr dá uma ideia de você colocar um pouco de velocidade, não é? Sim ou não? Porque tem a possibilidade de andar, mas está falando para correr, porque quando a gente corre, irmãos, a gente produz mais. A gente até faz as coisas andando, mas o que Ele está propondo é que você faça, que Ele corra com perseverança a carreira, porque aí você vai produzir mais, amém?
Quem tem propósito mantém os olhos fixos ou fitos em Deus. Quem tem propósito olha sempre para Jesus. O seu olhar tem que sempre estar nele. Fique tranquilo. Não se escandalize mais com pessoas, mais pelas pessoas. Não pare por causa das pessoas. Pelo contrário, fala assim: eu tenho um propósito em Deus, eu vou perseguir aquele que é o meu alvo. Amém? Estava vendo na Bíblia que a Bíblia ela mostra alguns exemplos, não é? A Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que tiraram, eles tinham um propósito, que fosse pequeno por um tempo, alguns com propósitos maiores, mas eles tiraram temporariamente os olhos do Senhor, ou da visão, ou de olhar para o Senhor. O que aconteceu? Eles perderam a sua paz. Quando a gente tira os olhos do Senhor, a gente sai de um propósito, a gente perde a nossa paz. A paz é estar no centro da sua vontade, amém? A gente vai ver, por exemplo, o povo de Israel, né? Eles tiram os olhos de Deus, não é? E Golias, a gente vai ver a história de Golias, ele se torna maior do que ele realmente era, não é? Você sabia que Golias tinha irmãos? Golias tinha uns outros irmãos, né? Uns outros, na verdade, do seu povo lá. A Bíblia fala de alguns grandalhões gigantes como Golias. Um dia a gente fala sobre isso, só a nível de curiosidade. Mas quando o povo coloca a sua referência naquilo que eles podem fazer, aí eles começam a temer o gigante. E eles temeram firmemente Golias, não é? Agora Davi, o que Davi faz? Davi, pelos escritos bíblicos, a gente sabe que ele não era corpulento, ele não era forte, ele não tinha uma aparência muito privilegiada ou destacada, mas o seu coração estava firme no Senhor. E o que acontece? A despeito do povo que temeu, ele dizia assim: eu estou vendo Golias como um jantar, não é isso? E eu posso, pelo poder do Senhor, derrubar esse Golias e vencer ele em nome do Senhor. E ele começa a se inspirar, ele fala assim: eu não vou aceitar afrontas contra o povo de Deus, eu não vou aceitar afrontas contra o nome do Senhor. E ele começa a enxergar Golias menor do que ele era. Amém? Amém? Isso significa que dentro de um propósito, os seus problemas vão ficar muito menores do que eles são. Aleluia. Amém? A gente vai ver um outro exemplo. Gideão, por exemplo. Gideão, ele tira os olhos de Deus, certa feita, no seu chamado. E os seus medos, né, a insegurança, os medos, e até o complexo de inferioridade, que fica claro que ele tinha, não é? Ele consegue ver o quê? Os exércitos inimigos maiores do que eram. Interessante, não é? E Deus tinha uma promessa de que ele venceria, mas ele começa a enxergar o exército maior, porque deixa o medo tomar. Quando você está dentro de um propósito e você permanece nele, os medos também se vão. Você começa a ver as possibilidades. A Bíblia nos chama, essa noite nos chama, o Espírito nos inspira para que você comece a ver as possibilidades. Comece a ver as possibilidades. Comece a falar de forma assertiva. Opa, eu consigo, existe uma maneira, existe uma saída. Deus vai me inspirar, Deus vai me mostrar um caminho. A gente precisa sair da negatividade, amém, queridos? Precisa sair. Você vai ver também outros exemplos. Moisés, por exemplo, ele tira os olhos do Senhor quando ele fala das suas limitações ao falar, porque Moisés muito provavelmente era gago, ele era pesado nas palavras. Ele diz: como o Senhor vai me usar, não é? Se eu não sei nem fazer um discurso bom, uma preleção audível, não é? Mas o que Deus queria mostrar a ele é que o poder que viria de Deus para o propósito venceria todas as dificuldades, as limitações dele, não é? E ele não só seria um orador fiel, um orador abençoado, mas alguém que de fato e de verdade iria transformar
aquele povo. Amém, gente? Pedro, ele afunda no mar. Quando ele começa a ver a agitação do mar e das ondas, porque ele tinha recebido uma palavra. Jesus falou, vem. Pedro diz assim, és tu mesmo, e manda que eu vá ao seu encontro. E ele começa a andar sobre aquelas águas, mas a Bíblia diz que quando ele vê a agitação do mar, ele fica com medo e ele começa a afundar. Quando o medo chega em você, ele atrapalha o seu propósito. Por isso que você precisa estimular a sua fé, a sua coragem. A Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas. Em Deus, a Bíblia nos chama mais do que vencedores. A Bíblia nos chama de hipervencedores. A Bíblia nos coloca num nível, irmãos, onde nós já sabemos que somos vencedores. A gente antes de lutar já sabe que a vitória é nossa, amém? Então você precisa ter essa confiança. Você precisa entender que essas coisas, o medo, a confusão, os desafios, eles precisam começar a perder o poder na sua vida. Amém? Pastor, nada vai mudar amanhã na segunda-feira. É verdade, as circunstâncias talvez não vão mudar. Tudo vai continuar igual. As contas vão continuar chegando, não é? O banco não vai diminuir aquela conta para você, aquele juro alto, não é? Aquela pendência que você tem para acertar e que às vezes te aflige, não vai mudar. Só que uma coisa eu digo, uma coisa pode mudar. É a sua postura. A sua forma de enxergar as dificuldades e desafios que vão continuar chegando na sua vida. Então você pode se levantar e falar assim, eu tenho uma palavra. Pelo nome de Jesus, as circunstâncias vão começar a perder o seu poder. Eu vou ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu vou andar nos seus propósitos. Eu tenho uma palavra. As circunstâncias são menores do que o poder de Deus. Amém? A terra prometida a gente só alcança quando a gente tem coragem e postura. Os gigantes da terra prometida. E Deus testou aquele povo, não foi? Deus testou aquele povo que ele falou assim, tem uma terra boa para vocês, que mana café, arábica e mel. Eu não sei porque Deus escreveu leite na Bíblia, mas a ideia é o gado, tá bom? Porque beber leite não é bom, vocês sabem disso, mas vamos lá, a gente volta aqui. Uma terra que mana leite e mel, terra boa. Aí ele manda alguns para espiar. Aí é interessante que Deus faz uma brincadeira com eles. Ele fala assim, pode ir lá. Mas quando eles chegam, os espias, o que eles veem? Eles veem gigantes. Aí ele fala assim, não, a terra é boa, é verdade. Terra maravilhosa. Se a gente conseguir entrar lá, seria muito bom. O problema é que tem gigantes lá. Eu acho que Deus esqueceu desse detalhe de falar para a gente. Não é? E é interessante que quando Caleb, não é, e Josué, eles vão, eles na verdade, eles desafiam, eles falam assim, peraí gente, vocês estão doidos? Deus nos prometeu uma terra e vocês acham que o detalhe do gigante seria um problema para a gente voltar? Ele está dizendo assim, os gigantes a gente come no pão, no café da manhã. Ele estava dizendo assim, o gigante é um detalhe. Então percebe que você precisa entender que Deus faz essas coisas. As circunstâncias não vão mudar só para você ficar corajoso. Você fica corajoso, aí você vê que as situações ficam bem menores do que elas são. Ainda que seja um gigante, você fala assim, eita, eu estou me vendo maior que ele. Irmãos, é muito doido. Voltem Davi. É muito louco o negócio. Como pode... A gente tinha um amigo lá em Pinheiros. Vocês lembram do Lemuel, da Heloísa? A gente tinha um amigo lá em Pinheiros, que ele tinha o pai dele, acho que era o pastor Massuia, né, bem? E eles, uma vez, a gente fez um acampamento para adolescentes, e a gente queria fazer um gigante, um Golias, para eles jogarem, fazerem flecha, né? E ele pegou as instruções, né? As dimensões
que realmente aquele povo tinha. E de fato Golias é descrito na Bíblia, inclusive com as suas dimensões. E ele fez uma espécie de uma maquete, na verdade fez um boneco assim. E Golias de fato, ele era muito grande. E ele fez um Golias real assim, né? Então ele ficaria muito alto, talvez um pouco mais alto que esse ar-condicionado ali. O negócio era feio. O negócio era feio. O gigante realmente assustava. Então você imagina, Davi, ele tinha uma palavra. O rei falou para ele: o que eu ganho com isso? Você vai ganhar um casamento, vai ganhar uma Ferrari, né? Uma Lamborghini, não é isso? Nos tempos de hoje é o que ele ia ganhar, né? Aí ele falou assim: o quê? Vixe, estou dentro, não é? Como é que é? Pois é, não ia ter, alguns problemas iam simplesmente ser passados, né? Glória a Deus. Aí o que ele fala? Estou dentro. Aí talvez você fale assim: foi aquilo que inspirou Davi. Não, o que inspirou Davi foi o Deus que ele tinha, amém? E ele fala assim: eu não posso aceitar uma afronta desse gigante contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus, contra o Senhor. Agora veja que louco, ele tendo uma palavra, por isso que você precisa entender. Aleluia, glória a Deus. Você precisa entender que Deus te dá uma palavra e está dizendo assim, ó: não importa o gigante, eu vou te dar uma estratégia para que você derrube o gigante. Deus vai te dar uma estratégia. Agora o negócio é meio doido, porque ele fala assim, ele pegou algumas pedrinhas e um estilingue. O negócio é meio estranho, hein? Na verdade não era nem um estilingue, porque o estilingue ele tem ainda um alvo, né? Você ainda puxa, né? Ele tem a forquilha, né? Era o que? Uma funda. Aí você coloca a pedra, você tem que girar. Meu Deus, né? E vê para acertar. Um dia a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Mas eu queria só que você entendesse. A estratégia que Deus deu foi muito louca. E ele não duvidou, porque ele sabia. Ei, ele me inspirou. O gigante é grandão para quem está longe de Deus, para quem não tem propósito. Mas para mim, eu conheço o meu Deus. Ele derruba, ele vai derrubar. Ele vai usar uma pedrinha, ele vai dar sei lá, o Golias vai ter um infarto, um AVC, alguma coisa vai acontecer, mas ele vai cair. Mas foi aquela pedrinha que acertou na fronte, desestabilizou o grandalhão, né? Caiu e ele foi e terminou o serviço. Eu quero dizer a você, Deus, Ele não vai deixar de dar estratégias para aqueles que têm um propósito firme. Deus nunca vai deixar. Por isso que nada vai ser impossível para Deus. Não haverá impossíveis para Deus. A Bíblia diz, eu vou falar de novo, não haverá impossíveis para Deus. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não vai haver impossível. Por que você limita a Deus? É triste que alguns de nós vamos chegar e Deus vai falar, quando a gente chegar lá no céu, Ele vai falar assim: ei filho, entra aí, mas você me limitou o tempo todo, hein? Aquela situação eu queria ter mudado, hein? Como assim, Senhor? Pois é, teu coração duro não deixou eu mudar, hein? Deus vai falar assim: eu podia ter mudado. Era só você entender, amansar o seu coração, deixar eu trabalhar. Irmãos, Deus quer mudar as situações da nossa vida. Deus quer fazer que as nossas orações sejam eficazes, que a gente alcance aquilo que Deus tem nos prometido. Não, Deus não é aquele Deus que quer nos frustrar. Vamos lá, um último texto para a gente terminar. 2 Coríntios 4, verso 16 até 18. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí ele diz, quero que você atente aí para o verso 18: não atentando só nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Então, fica na vontade do Senhor, fica naquilo que é eterno, fica naquilo, atenta para as coisas que são eternas. Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir em você. Mantenha-se firme, meu irmão, minha irmã.
Mantenha-se firme naquilo que Ele prometeu. Às vezes a gente volta à sala dos troféus, né? Para ver o que Deus já fez, né? Para lembrar do Ebenezer. Mas às vezes a gente volta na sala das promessas, para lembrar aquilo que Deus já nos prometeu. Volte para lá. Volte para lá. Foi Ele que prometeu. Volta para lá. Porque isso traz uma alegria no seu coração. E não é para cobrar a Deus, né? Falou, Deus, o Senhor falou, não está acontecendo. É só voltar e falar assim, ei Senhor, que coisa linda. O Senhor falou um dia, o Senhor não se esqueceu, né? Ele vai falar, certamente que não. Aí você vai falar assim, eu estou me lembrando agora. Eu tinha me esquecido, mas quantas coisas boas o Senhor prometeu para mim. Quantas coisas o Senhor falou, meu coração está esquentando de novo, está esquentando de novo, porque você volta e você vê que as promessas que Ele faz, eu sei que Deus quer agradar o seu coração, Deus tem prazer em satisfazer os filhos, mas muito mais que um bel prazer, Ele quer que a gente cumpra a vontade dEle, os propósitos dEle, Ele quer que a gente toque pessoas, amém? Então eu peço a você, essa noite, mantenha-se firme naquilo que Deus te chamou. Pastor, o meu momento é simples. Mantenha-se no simples. É aí que Deus vai fazer. Mantenha a fidelidade nas pequenas coisas para que Ele possa te estabelecer nas maiores. Amém? O nosso caminho, irmãos, é para entrar no centro da vontade de Deus. Nós vamos perceber que a gente cada vez mais vai entrando no centro da vontade dEle. O centro significa, como eu disse na quinta-feira, a vontade específica. Aquilo que Ele quer exatamente para a minha vida e para a sua vida. No centro do seu querer, nós vamos provar de paz, como eu tenho falado, de poder, de provisão. A gente tinha uma canção que a gente cantava, né? Há um tempo atrás, que em seu querer eu encontro paz na vida. Aleluia. Em seu querer eu encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei, né? Embora venham lutas e tristezas, eu tenho fé que Deus me guiará. Aí a canção diz, a minha vida eu entrego a Deus, porque o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, eu seguirei o meu Senhor. Seja por terra ou por mar, onde Deus mandar, eu irei, para a glória dEle. No centro do seu querer, amém?